Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer uma revisão a respeito da AV2, né, do segundo bimestre. E eu sempre, em outros vídeos, sempre faço uma retrospectiva, né, na matéria, porque o importante é entender, não é decorar, né, mas entender o que está se passando. E nós iniciamos o segundo bimestre falando sobre arte e cotidiano, né? Sobre retratar o nosso cotidiano. O que é isso? Através das pinturas, né? Do século passado, até mesmo do início do século, os artistas têm uma necessidade de mostrar o dia a dia, até porque nessas épocas não tinha fotografia, vale a pena lembrar. Então, nós sabemos um pouco mais da história, né, dos nossos antepassados, a maneira como eles viviam, a maneira como eles se comportavam, né, como funcionava na época, né, uma dinâmica dentro de casa, o que eles comiam. Então, isso tudo, a arte nos proporcionou essa questão da imagem. E aqui, ó, tem essa questão, né? A menina lendo. Deixa eu passar aqui, peraí. Não, peraí, voltou, desculpa. Aqui tem ó, a vida como ela é, aí mostra o artista, né? Pintando uma cena do dia a dia. Ó, a leiteira, 1660. Nossa, a gente nunca podia imaginar como é que seria um café da manhã, um café da tarde, se não tivesse, né, as pinturas demonstrando isso. E aí pergunto o que foi retratado, quais são os elementos presentes na cena, isso tudo para trabalhar a nossa percepção, para trabalhar a nossa história, né? E aí vimos aqui mais, ó, o artista, né, do século XIX mostrando o cotidiano, a colheita de batatas, como é que ela era feita, ele retratou. E aí tem aqui os pintores, eles utilizavam os quebradores de pedra, o tipo de roupa que eles usavam, o lugar aonde que eles estavam. Esse aqui é um pintor francês, 1819, né? Ele chamado de movimento realista. E vimos também a respeito do baile na França, né? Dos jovens, como os jovens daquela época se comportavam. Esse aqui é um quadro de 1841. Renault pintou esse quadro, um grande artista, um grande pintor. E vamos dar essa recapitulagem aqui. Peraí. E aí vimos uma questão muito gostosa, que é a questão da luz e sombra, né? A importância das cores, né? Como as cores transmitem as emoções. E aí vocês viram, né, nesse quadro aqui, os comedores de batata, Van Gogh é um nomeado pintor, né? Mas Van Gogh, né, é Vicente Van Gogh, comedor de batatas. Aí nós falamos muito sobre isso. Foram feitas perguntas: que sentimentos e impressão você tem ao observar a pintura de Van Gogh? Né? O que você imagina? Aí nós falamos que eles têm uma aparência de triste, têm uma aparência de sofrimento, que eles estão num lugar pobre, sujo. Isso tudo
a técnica da luz e sombra nos trouxe, né? Aí fizemos a atividade. Vamos passar aqui. Aí tem mais aqui, ó, atividade mostrando o dia a dia. É bom rever essas atividades. Peraí. Aí vimos o cotidiano, não mais só de pintores, né, europeus, não pintores mais fora do Brasil, mas vimos também e valoriza, né, os pintores daqui do Brasil, pintores brasileiros, também mostrando o seu cotidiano. E aqui nós temos a imagem, ó, de cenas da família Adolfo Augusto, ó, 1890. Eu fico, assim, fascinada, porque a gente não teria esse, esse fato, né? Esse, como eu posso te dizer? Aí me fugiu a palavra. Daqui a pouco eu lembro. Não teria uma imagem dessa se não fosse a pintura, né? Através, ó, Estendendo Roupa, Abigail de Andrade, Oscar Pereira, Criação da Vovó, né, que são coelhos, essa riqueza, né, de conteúdo, de imagens desta época. Aí vimos também aqui para a gente aprender, né, que a gente tem aprendido ao longo do nosso tempo, fazer uma leitura, né, que está escrito aqui, ó, observe a imagem a seguir e assina-lhe as alternativas correspondentes. Então a gente pode fazer uma leitura da imagem. Aí foi marcado, nós conversamos sobre isso. Deixa eu passar aqui. Ah, vimos um cotidiano bem diferente. Esse cotidiano é de um espetáculo, né? Pé de Vento, Cabeça no Chão. É um espetáculo que mostra um cotidiano de crianças, de 2 a 3 anos. Como nós estamos falando sobre cotidiano no todo, né? E aí depois nós vimos tanto no macro, o cotidiano fora do Brasil, dentro do Brasil e agora dentro das comunidades, dentro dos grupos. E esse grupo separou essa apresentação de crianças pequenas, que é bem diferente do cotidiano. E falamos também de um cotidiano que, na aula, sobre um animal. Por exemplo, o seu animal de estimação. Qual é o cotidiano dele? Aí eu lembro que vocês mostraram o gato, mostraram o cachorro, né, e falaram um pouquinho a respeito. Pulamos também para falar sobre o cotidiano de quem canta, né, como Dorival Caymmi, Chico Buarque, vimos o Feitiço da Vila, Noel Rosa, esses grandes compositores que também, através de uma outra linguagem, né, que é a linguagem musical, mostram o cotidiano, né? Não somente a linguagem de imagens, como quadros, né, ou a linguagem do teatro, né, que foi aqui no cotidiano do Pé de Vento, Cabeça no Chão, né, desse espetáculo que teve, né, não somente, mas foram usadas outras linguagens artísticas. Aí vimos também, né, Chico Buarque, que fez a construção, que nós falamos a respeito, o que essa canção ela diz, né? Ela retrata que tipo de cotidiano, né? Foi muito interessante. E aí, para fechar, nós vimos o cotidiano, a sutileza do dia a dia em coisas que nós não percebemos, que passa desapercebido, né? Como você enfiar numa colher no açúcar e botar no suco, como você abrir a torneira da sua casa e você ouvir o barulho da torneira da sua casa, como você ouvir, né, teve um aluno que disse que ouve o barulho quando a mãe está chegando, nossa, e reconhece se é a mãe ou se é o pai. Então é trabalhar essa percepção, né, nos seus 5 sentidos, que são eles, os 5 sentidos. Na música, ouvindo, né? Nos quadros de pintura, você vendo. Aqui você percebendo, você ouvindo, desculpa, e vendo.
nos pequenos detalhes, né? E isso foi muito interessante, porque nos trouxe uma outra visão a respeito de coisas. Aí eu até pedi para vocês, se fosse possível, ver o filme, né? Que eu sei que alguns não conseguem, mas trabalha essas pequenas coisas, né? E esse filme é muito interessante e acabamos tendo essa percepção de pequenas coisas, né? E aí vimos aqui também, ó, Renoir, uma pintura impressionista, as expressões faciais, a maneira como é delicada, a luz. E é isso, meus queridos. Vamos estudar da página 38 a 53, tá bom? E vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Um grande abraço.